Por favor, não deitem fora a minha marmita, sussurrou a secretária para o homem mais temido de Chicago, e naquela noite, ele abriu-a. O 40º andar da Torre Gallagher jazia na escuridão, exceto por uma única janela iluminada, onde Ronan Gallagher ainda se sentava atrás da sua secretária, um homem que nunca precisara de levantar a voz porque, quando abaixava, salas inteiras deixavam de respirar. E o submundo conhecia-o por um nome que fazia até os homens mais endurecidos desviar o olhar: o homem das segundas oportunidades. Então, ouviu-se uma batida, apressada, trêmula, e antes de qualquer resposta, a porta abriu-se de rompante. Willa Hart, a nova secretária do andar executivo, entrou desajeitadamente a ofegar. Atrás dela, do elevador de serviço, o velho Gus, o porteiro, chamava: "Não consigo segurar este elevador por muito mais tempo, Sra. Hart." Os seus olhos varreram a sala em pânico, depois congelaram no canto da secretária, uma velha marmita de metal desgastada, esquecida ali mesmo naquela tarde. Deu um passo em frente, depois parou de repente, porque entre ela e a caixa estendia-se uma sala inteira. E no meio dessa sala, sentava-se um homem a quem nem os seus homens mais confiáveis se aproximavam sem convite. O telemóvel no seu bolso vibrou. O último autocarro para o seu turno noturno estava prestes a partir, e perdê-lo significava que esta semana não chegaria para as despesas. Sem tempo e sem coragem, a sua voz baixou para um sussurro. Por favor, não deitem fora a minha marmita. Venho buscá-la de manhã. Apenas, por favor." Engoliu em seco, e o que se seguiu foi a razão pela qual correra 40 andares acima. Não a abram. Virou-se e fugiu antes que ele pudesse fazer uma única pergunta. A porta fechou-se com um clique e o silêncio voltou a reinar na sala. Ronan encarou a velha caixa amassada. Uma funcionária que esquecera o almoço. Algo demasiado pequeno para merecer um piscar de olhos, exceto que ninguém arrisca um turno noturno inteiro para implorar a um estranho que não olhe para dentro de uma marmita, a não ser que o que está dentro não seja almoço. Passou uma hora. O edifício esvaziou-se completamente. E dentro de Ronan Gallagher, todas as fraquezas tinham sido há muito enterradas pelas suas próprias mãos. Todas, exceto uma: a curiosidade. Esta noite, ela venceu. Ele estendeu a mão e levantou lentamente a tampa. Meio sanduíche embrulhado num quadrado perfeito, um ovo cozido e, por baixo de tudo, uma folha de papel dobrada em 4. As suas bordas estavam gastas, como se tivesse sido aberta e refeita centenas de vezes. Ele desdobrou-a, e a mão do homem que outrora ordenara que um porto inteiro fosse congelado ficou fria. No canto da página, havia um carimbo vermelho. Ele conhecia aquele carimbo. Toda esta cidade conhecia aquele carimbo. E no fundo da página, uma linha escrita menor do que todo o resto, como se a sua dona esperasse que ninguém, nem mesmo ela própria, a lesse um dia. Pula o almoço esta semana, o suficiente para os juros. A avó nunca precisa de saber. Ronan sentou-se imóvel por um longo tempo, enquanto além do vidro, Chicago ardia, deslumbrante e indiferente. A quem devia aquela secretária desastrada? Por que é que um único carimbo faria as mãos do homem mais poderoso da cidade ficarem frias? E o que de um passado que ele sepultara tão fundo, aquela pequena linha acabara de despertar? Naquela noite, Ronan Gallagher não assinou mais nada. Se esta história tocou o seu coração, por favor, deixe um like, partilhe e subscreva para caminhar o resto desta jornada conosco. Antes de se tornar a rapariga que implorava ao chefe da máfia para não abrir a marmita, Willa Hart sobrevivera a uma primeira semana no trabalho que ninguém do andar executivo jamais esqueceu. Na sua primeira manhã, estava parada em frente à Torre Gallagher, com uma blusa passada a ferro até a última dobra. O único par de sapatos de couro que possuía, polido na noite anterior, e com a crença inocente de que, desde que tivesse cuidado, tudo correria bem. Essa crença durou exatamente meio-dia. Deram-lhe uma pilha de documentos antigos que precisavam de ser destruídos. E de alguma forma, de uma maneira que nem ela conseguia explicar, a primeira folha que entrou na trituradora acabou por ser o horário semanal do homem que dirigia a empresa. A máquina mastigou cada linha com um som alegre e implacável,
enquanto Willa permanecia congelada, apertando os papéis restantes contra o peito, como se estivesse a segurar uma bomba. Passou quase toda a sua pausa para almoço a redigitar o horário completo a partir da cópia guardada pelo escritório de secretariado. E quando a nova cópia impressa foi colocada de volta no seu lugar, disse a si mesma que, certamente, a sua má sorte tinha finalmente acabado. Estava errada. 2 dias depois, foi encarregada de atualizar o quadro de boas-vindas eletrônico fora da sala de conferências principal, onde vários parceiros de negócios importantes passariam em breve. Digitou cada letra com a concentração de alguém a desarmar uma bomba. Verificou tudo 2 vezes. Assentiu com satisfação e premia guardar. A gerente administrativa parou, olhou para o ecrã, depois olhou para ela com uma expressão que não conseguia decidir se ria ou rezava. No quadro, o nome do homem mais poderoso do edifício tinha sido transformado em algo completamente diferente. Tão mal escrito que soava como o nome de um cavalo de corrida que terminava sempre em último. Willa encarou o ecrã, olhou novamente, depois sussurrou que talvez devesse escrever a sua carta de demissão ali mesmo e poupar a todos o trabalho de a despedir. A gerente irrompeu em risos e disse-lhe que só precisava de corrigir a ortografia, que ninguém era despedido por um nome digitado à pressa. O que Willa não sabia era que, no fundo do corredor naquela tarde, alguém parara exatamente 3 segundos em frente ao quadro, leu o nome incorreto, lançou um olhar para a jovem que mudava freneticamente cada letra e depois continuou tranquilamente como se não tivesse visto nada. Para todos naquele andar, ela era a secretária nova e desastrada que era praticamente invisível. Ninguém se lembrava que ela ficara até tarde para ajudar a empregada de limpeza a procurar um molho de chaves perdido. Ninguém notou que ela era sempre a que enchia novamente a jarra de água partilhada quando esta ficava seca. As pessoas lembravam-se apenas dos seus acidentes, e Willa aceitava isso com um sorriso, porque ser invisível tinha um preço muito menor do que muitas outras coisas. Mas enquanto a primeira semana de Willa se tornava numa coleção de histórias que faziam as pessoas rir durante as pausas, na mesma semana, dentro do escritório no final do corredor no 40º andar, realizou-se uma reunião que ninguém ousou relatar em voz alta. O gerente do Cais 3 foi convocado para cima, perto do final da tarde. Entrou com a passada cuidadosa de um homem que passara 2 noites sem dormir a ensaiar as suas desculpas, porque sabia exatamente o que fizera com os últimos 2 carregamentos, e sabia ainda melhor que os números nunca mentiam em frente a Ronan Gallagher. A sala estava tão silenciosa que ele conseguia ouvir o sangue a mover-se dentro dos seus ouvidos. Ronan não levantou o olhar de imediato. Deixou o homem em pé ali, através de um silêncio que pareceu longo como uma vida, depois fechou o processo, levantou-se da cadeira, caminhou até ao armário de bebidas e serviu 2 copos de uísque. Deslizou um pela secretária na sua direção. O homem encarou a bebida como se estivesse a olhar para uma serpente. Ronan sentou-se na beira da secretária, tomou um gole e começou a falar sobre o tempo em Chicago, sobre os ventos que vinham do lago perto do fim da estação e sobre como a cidade era mais bonita vista de longe. A sua voz permaneceu baixa e uniforme. Nenhuma palavra tocou nos 2 carregamentos. Nenhuma palavra tocou no dinheiro em falta. E foi essa ausência que fez o gerente tremer tão violentamente que não conseguiu levantar o copo da secretária. Então Ronan pousou seu copo, aproximou-se e estendeu a mão para arrumar o colarinho torto do homem, suavemente, como um irmão mais velho a arrumar as roupas do seu irmão mais novo antes de uma fotografia de família. Ele disse que na manhã seguinte, quando o sol nascesse sobre o lago Michigan, ele não queria ver aquele homem em lado nenhum da cidade, e que ele deveria ser grato porque Ronan lhe estava a dar algo que nunca dera a mais ninguém: tempo para ir embora pelos seus próprios pés. O gerente saiu do escritório com uma cara tão branca quanto uma folha de papel em branco, e mais tarde as pessoas disseram que ele embarcou num autocarro para fora de Chicago naquela mesma noite, sem se despedir de ninguém, sem ousar olhar para trás para a torre iluminada atrás dele. O segundo copo de uísque permaneceu intocado na secretária até de manhã. Eram 2 pessoas dentro do mesmo edifício. Uma jovem tão desajeitada que um andar inteiro não conseguia deixar de rir.
A outra, um homem tão calmo que o submundo inteiro se curvava perante ele. Dois mundos que pareciam não ter razão para se tocar até a noite em que uma lata de marmita foi esquecida no canto de uma secretária. E a curiosidade do chefe da máfia venceu. Na manhã seguinte, Willa chegou à Torre Gallagher antes mesmo dos primeiros funcionários. Ficou dentro do elevador com as duas mãos firmemente entrelaçadas, repetindo repetidamente na sua mente um pedido de desculpas que esperava nunca ter de dizer em voz alta. As portas abriram-se. O corredor do 40º andar jazia silencioso. E através da abertura estreita da porta do escritório, que ficara ligeiramente entreaberta, ela viu-o. A velha marmita de metal ainda estava sentada na beira da secretária, exatamente no mesmo lugar, com a tampa fechada. O fecho reto e arrumado, como se nenhuma mão a tivesse tocado. Entrou o mais silenciosamente que pôde, pegou na caixa, deu-lhe uma leve abanadela, ouviu o ovo cozido a rolar lá dentro. Depois abriu a tampa apenas o suficiente para ver que a folha de papel dobrada em 4 ainda estava no fundo, ainda vincada nas mesmas linhas antigas. O seu sopro escapou num suspiro de alívio tão longo que até ela se sentiu envergonhada dele. Ele não a abrira. Claro que não. Porque é que um homem que estava no topo desta cidade se importaria com o almoço de uma secretária? Segurou a caixa contra o peito, como se lhe tivesse sido devolvida uma parte da sua própria vida, curvou a cabeça profundamente para o escritório vazio. Depois saiu antes que alguém a pudesse ver. Ela não poderia ter sabido que a tampa tinha sido fechada na noite anterior por uma mão mais cuidadosa do que a dela, e que algumas coisas, uma vez lidas, nunca poderiam voltar a ser como antes. Naquela tarde, quando o trabalho terminou, Willa caminhou até a paragem do autocarro com a caixa de lata arrumada dentro da sua mala de lona. A última luz do dia espalhava ouro pela calçada. E havia apenas um lugar vago sob o abrigo. Mal se sentara quando uma senhora idosa de cabelo prateado se aproximou, apoiando-se numa bengala. E Willa levantou-se tão depressa para lhe oferecer o lugar que a senhora nem teve tempo de lhe agradecer. Apoiou-se no poste e sorriu para si mesma, pensando que o velho na estação de comboios provavelmente estaria no seu canto habitual à espera do pedaço de pão que ela sempre lhe guardava. Ele nunca lhe perguntara o nome, e ela nunca lhe perguntara o dele. Entre eles, havia apenas um aceno e um pequeno saco de papel. Então, o telemóvel no seu bolso começou a vibrar. O nome da clínica de cardiologia apareceu no ecrã, e o sorriso nos lábios de Willa apagou-se como uma vela apanhada pelo vento. Ela atendeu imediatamente. A voz da enfermeira do outro lado era gentil e cautelosa, o tipo de gentileza que as pessoas usavam apenas quando estavam prestes a dizer algo difícil. Os últimos resultados dos exames de Ruth mostraram que a sua válvula cardíaca estava a enfraquecer mais rápido do que o esperado. Os médicos recomendavam avançar com a cirurgia de substituição da válvula o mais rapidamente possível. E antes que pudessem colocá-la na lista, a família teria de fazer o depósito exigido. A enfermeira leu o valor numa voz uniforme, como se estivesse a recitar um endereço, mas para Willa, cada palavra caía com o peso de um tijolo. Ela disse, obrigada. Disse que entendia. Disse que trataria das providências. 3 frases polidas que ela aprendera a dizer por instinto depois de todos esses anos. A chamada terminou. As pessoas continuaram a mover-se pela paragem do autocarro, e ninguém notou a jovem parada imóvel ao lado do poste, segurando o telemóvel como se fosse uma sentença ditada por um tribunal. Willa abriu a sua aplicação bancária. O ecrã acendeu-se e ela encarou o número por um longo tempo sem piscar, o maxilar a apertar-se. Depois bloqueou o ecrã com um movimento decisivo, como se quanto mais olhasse, menor aquele número se tornasse. Abriu a sua mala de lona e tirou o meio pão que deveria ser o seu jantar tardio. Embrulhou-o cuidadosamente no papel velho, colocou-o de volta na caixa de lata e fechou a tampa. Ela gosta de sopa de galinha, sussurrou Willa para si mesma. Ainda havia tempo de passar no mercado esta noite, comprar alguns ossos e deixá-los ferver. O autocarro chegou e ela entrou, escolhendo ficar perto da porta, mesmo sabendo que havia lugares vazios. Porque quando uma pessoa estava de pé, ninguém conseguia ver o seu rosto. Nesse mesmo momento, no 40º andar da torre,
Ronan Gallagher sentava-se sozinho em frente ao seu telemóvel. Ele não precisara de abrir a caixa novamente, porque na noite anterior, antes de fechar a tampa e devolver tudo ao seu lugar original, ele fotografara silenciosamente cada página. Essas páginas estavam agora dentro do seu telemóvel e ele navegava por elas lentamente, demorando-se sobre as colunas de números escritas com a mão cuidadosa de alguém a trabalhar até tarde da noite, depois de um dia que já lhe tirara tudo. Os seus olhos não pararam no valor, pararam na forma como os números tinham sido calculados, no seu ritmo constante e implacável de aumento, numa fórmula que teria parecido confusa a qualquer outra pessoa, mas que Ronan reconheceu à primeira vista. Porque quase 20 anos antes, ele vira aquela mesma fórmula rastejar pelas páginas de outra mulher, noutra cozinha, sob outra luz amarela. Desligou o ecrã. A sala mergulhou na escuridão, com apenas as luzes da cidade a lançarem o seu brilho pálido sobre o teto. Algumas memórias são enterradas não porque as pessoas querem esquecê-las, mas porque sabem que se permitirem que essas memórias vivam, elas as devorarão por dentro. Naquela noite, uma dessas memórias abrira os olhos. A manhã de Ronan Gallagher começou antes do sol tocar o lago Michigan. A cobertura no topo da torre estava tão silenciosa quanto uma igreja. As suas janelas de vidro do chão ao teto abriam-se para uma cidade inteira ainda a dormitar sob os seus pés. Enquanto o homem de pé no meio dessa vista amarrava a sua gravata com movimentos tão precisos que pareciam frios. Sem espelho, sem pressa, como se até a faixa de tecido à volta do seu pescoço tivesse de aprender obediência. Na garagem subterrânea, a fila de carros pretos já estava em funcionamento e a porta traseira abriu-se no exato momento em que a ponta do seu sapato tocou o último degrau. Dentro do carro, um assistente lia numa voz tão firme quanto chuva. Assuntos no porto. Assuntos envolvendo vários clubes. Uma família do norte solicitando uma reunião e um nome poderoso que enviara as suas saudações juntamente com um presente caro. Ronan ouvia tudo sem mudar de expressão. Os seus olhos fixos na cidade que passava para além da janela. E quando o assistente terminou, deu apenas 3 instruções. Devolver o presente com os seus agradecimentos. Dar à família do norte uma reunião na semana seguinte. Lidar com o porto exatamente como tinham discutido. 3 frases. 3 destinos decididos. E o assistente baixou a cabeça para tomar notas, sem ousar fazer outra pergunta. Esse era o mundo de Ronan Gallagher. Um lugar onde tudo se movia como uma máquina oleada com medo e precisão. Então, o carro parou num semáforo vermelho e esse mundo parou com ele. Do outro lado da rua, sob o abrigo de uma paragem de autocarro, uma jovem estava encostada ao poste no meio da corrente de pessoas, ambos os braços à volta de um velho recipiente de lata, segurando-o como as pessoas seguravam a coisa mais preciosa que lhes restava. Ela cedeu o seu lugar sob o abrigo a uma mulher com um bebê, deu um passo para trás para o sol e sorriu como se o gesto fosse tão natural quanto respirar. Ronan não disse nada. O assistente no banco da frente não tinha ideia para onde o seu empregador estava a olhar. A luz ficou verde. Os carros começaram a mover-se e a paragem de autocarro ficou para trás, juntamente com os edifícios. Mas algo não se movera com eles. Permaneceu dentro do carro, sentando-se silenciosamente ao lado do homem mais poderoso da cidade, recusando-se a sair. Na manhã seguinte, quando Willa abriu a caixa de lata durante a sua pausa, ela parou. Além do meio pão que embrulhara em casa, havia uma maçã vermelha polida e uma pequena caixa de leite que ainda estava fria. Olhou em volta da área de refeições, mas ninguém lhe prestava atenção. Fechou a tampa, depois abriu-a novamente. A maçã ainda lá estava, demasiado real para ser negada. No dia seguinte, era um biscoito de aveia embrulhado em papel encerado, com cada borda dobrada perfeitamente direita. No dia seguinte, era um recipiente de sopa que ainda estava quente. Tudo estava sempre limpo, sempre arrumado, sempre colocado com tanto cuidado que parecia que a pessoa responsável tinha todo o tempo do mundo. E nunca havia uma nota, nunca um nome, nunca um único rastro deixado para trás. Willa perguntou silenciosamente à empregada de limpeza,
mas ela abanou a cabeça. Perguntou ao jovem guarda de segurança na recepção, e ele parecia ainda mais confuso do que ela. Apenas uma vez a recepcionista no rés do chão olhou para a caixa nas mãos de Willa e sorriu sabendo, dizendo que alguém neste edifício devia pensar que ela estava magra demais, Sra. Hart. Willa corou e deu uma risada embaraçada, e o assunto terminou aí, porque ela não contou a mais ninguém. E porque algumas coisas eram mais seguras quando menos pessoas sabiam delas. O que Willa nunca poderia ter sabido era que, muito acima dela, no andar mais alto, a maçã e a sopa tinham sido decididas com uma única frase. Naquele dia, Ronan entrou pessoalmente na cozinha do edifício, algo que nunca acontecera na memória de ninguém que ali trabalhasse. E a vasta sala ficou imediatamente silenciosa. O corte parou. As facas ficaram imóveis. Dezenas de pessoas ergueram-se como se estivessem à espera de inspeção. Ele disse apenas algumas palavras ao chefe de cozinha, a sua voz tão baixa que qualquer um que estivesse a 3 passos de distância não conseguia ouvir claramente. A partir da manhã seguinte, uma porção de comida seria preparada exatamente como ele instruísse e colocada exatamente onde ele instruísse. E se alguém naquela cozinha deixasse o assunto passar para além daquelas 4 paredes, ele ficaria profundamente desapontado. Ele não explicou o que significava desapontamento. Ele não precisou. O chefe de cozinha assentiu 3 vezes sem parar para respirar, e a partir desse dia, a cozinha guardou esse segredo mais cuidadosamente do que guardava a receita do seu molho de família. E assim, todas as manhãs, a velha caixa amassada ficava um pouco mais pesada. E todas as noites, a sua dona levava a comida extra para a casinha, onde uma senhora idosa tricotava debaixo de um candeeiro amarelo ou se virava para a estação de comboios, onde um velho homem se sentava no mesmo canto familiar. Ela não guardava nada para si. Enquanto isso, no 40º andar, o homem que nunca dera a segunda chance a ninguém fazia algo que não conseguia nomear, silenciosamente, firmemente, sem esperar uma palavra de agradecimento. Mas a bondade sem rosto pode, por vezes, assumir a forma de algo completamente diferente aos olhos de um homem que passou a vida a ser caçado. Ao 4º dia, Willa Hart deixara de se perguntar quem era a pessoa bondosa. Naquela noite, sentou-se na beira da cama na casinha, a caixa de lata aberta no colo, e começou a traçar cada detalhe para trás, lentamente, como alguém que se sente no escuro. Quem quer que fosse, sabia em qual compartimento ela guardava a caixa. Quem quer que fosse, sabia que ela comia durante a pausa, em vez de almoçar. Quem quer que fosse, sabia em que dias trazia pão, em que dias trazia apenas um ovo, e sempre substituía exatamente o que faltava. Essa pessoa podia tocar nos seus pertences todos os dias, dentro de um edifício protegido por guardas e cartões de acesso, sem deixar um único rasto. Aquilo não era bondade. Bondade deixava uma nota, um nome, um sorriso desajeitado no corredor. Isto era silencioso, preciso e paciente. E Willa só conhecia uma pessoa no mundo paciente o suficiente para fazer algo assim a alguém que lhe devia dinheiro. O pensamento enviou uma linha fria pela sua espinha. Ele não estava a pedir pagamento. Ele estava apenas a dizer-lhe que a podia ver em todo o lado, que a torre de 40 andares não a podia esconder, que o lugar onde trabalhava, a hora a que comia e a gaveta onde guardava as suas coisas, tudo repousava na palma da sua mão. E sempre que ele decidisse apertar o aperto, tudo o que tinha de fazer era fechar os dedos. Willa não dormiu naquela noite. Deitou-se a ouvir o elevador do apartamento a subir e a descer, e cada vez que parava no seu andar, o seu coração batia tão forte que ela tinha de prender a respiração e esperar que os passos passassem pela sua porta. Arrastou o armário de sapatos para a frente dele, uma coisa sem sentido que ela já fazia de qualquer maneira, depois foi para o quarto ao lado e observou Ruth a dormir sob o fraco brilho amarelo da luz noturna, o peito a subir e a descer lentamente ao lado do cesto de tricô inacabado. Willa ficou lá por um longo tempo. Na manhã seguinte, saiu de casa mais cedo do que o habitual e pulou o seu autocarro habitual. Caminhou 2 quadras extra para apanhar outra rota, uma com mais passageiros e mais paragens. E durante todo o percurso, ficou perto das portas,
olhando através do vidro para os rostos atrás dela. Ao entrar no edifício, não guardou a caixa de lata no armário partilhado. Comprou um pequeno cadeado numa loja de conveniência, trancou a caixa dentro da gaveta da sua secretária e meteu a chave no bolso interior da sua blusa, tocando no peito de vez em quando, para ter a certeza que ainda lá estava, como alguém verificaria uma ferida. Não abriu a caixa ao meio-dia. Deixou-a intocada o dia todo. Só naquela noite, depois de a maior parte do edifício ter sido esvaziada, ela destrancou a gaveta, e lá dentro, ao lado do seu pedaço de pão, estava outro recipiente de sopa, ainda quente e colocado com cuidado perfeito. Willa ficou a olhar para ele, a chave ainda apertada na mão. A gaveta estava trancada. A chave estivera no seu bolso desde a manhã. Fechou a gaveta, baixou-se na cadeira e, por um momento, a área de recepção familiar e iluminada tornou-se estranha como um lugar onde nunca entrara antes. A partir desse dia, Willa foi trabalhar com um novo conjunto de hábitos. Já não parava na recepção para falar com ninguém. Caminhava perto das paredes. Saía do edifício por uma entrada lateral. Na estação de comboios, ainda deixava o saco de papel para o velho no seu canto habitual, mas já não demorava. Deixava-o e afastava-se rapidamente, porque tinha medo que se alguém a estivesse a observar, então o homem sentado ali também seria observado. À noite, na lavandaria, no meio do virar constante das máquinas de secar e do cheiro a vapor quente, ela continuava a olhar para a janela da frente, onde as luzes da rua transformavam cada pessoa que passava numa sombra sem rosto. O proprietário perguntou se ela estava bem, e ela sorriu e disse que estava apenas cansada. Então Willa percebeu algo tão simples que era cruel. Ela não podia esconder-se, não podia contar a ninguém, porque contar significava explicar tudo, e explicar tudo significava que Ruth descobriria. Não podia desistir do trabalho na lavandaria, porque cada turno noturno pagava mais uma parte dos juros. Só havia uma maneira de escapar à sombra que estava atrás dela. Tinha de pagar cada cêntimo, pagar mais rápido do que ele podia apertar o seu aperto. E para fazer isso, ela precisava de mais horas, mais turnos, não de uma secretária assalariada num lugar onde ele podia alcançar a sua gaveta trancada. Naquela noite, depois do seu turno na lavandaria, Willa voltou para casa, sentou-se à mesa da cozinha sob a luz amarela e tirou uma folha de papel em branco. Ruth já dormia. Para lá da janela, a cidade estava tão silenciosa como se estivesse a prender a respiração. Willa baixou a caneta e escreveu um breve título, e a sua mão tremeu tanto que as primeiras letras pressionaram mais fundo no papel do que o habitual. Carta de demissão. Ela não deu uma razão. Escreveu apenas uma frase de agradecimento, assinou o seu nome, dobrou o papel ao meio e encarou-o por um longo tempo, como se estivesse a ver a porta final a fechar-se lentamente atrás dela. A carta de demissão foi submetida naquela manhã e no início da tarde, Willa recebeu uma mensagem dos recursos humanos. Apenas uma linha, pedindo-lhe para subir ao 40º andar. Leu a frase repetidamente dentro do elevador. Uma mão a agarrar a alça da sua mala, com apenas um pensamento na sua mente. Eles iam perguntar por que estava a sair, e ela teria de mentir mais uma vez. A porta do escritório abriu-se. Ronan Gallagher estava de costas para a entrada, olhando para a cidade através do imponente vidro, ambas as mãos nos bolsos das calças, e ele não se virou de imediato. Na secretária de madeira escura, a sua carta de demissão jazia aberta e plana, com a mesma caligrafia trêmula que ela pusera na página sob a luz amarela da cozinha na noite anterior. Willa estava no meio da sala, à distância exata que uma pessoa como ela era permitida. Ele fez apenas uma pergunta, se ela já tinha comido. E a pergunta era tão comum que a perturbou mais do que qualquer repreensão poderia ter feito. Ela disse que sim. Ele assentiu, voltou para a secretária, sentou-se e empurrou uma pasta azul escura na sua direção. Ele não perguntou por que é que ela se demitia. Ele não perguntou para onde planeava ir. Ele apenas disse que o cargo de sua assistente executiva estava vago há muito tempo, que o trabalho era exigente, mas que as horas eram flexíveis, que incluía benefícios completos e que o salário era 3 vezes o que ela ganhava atualmente.
Ellie disse tudo isso numa voz uniforme, sem dar ênfase a nenhuma parte, como se estivesse a ler uma cláusula de um contrato, depois ficou em silêncio e esperou. Willa olhou para a pasta. Olhou para ela por muito tempo. Dentro da sua mente, os números alinharam-se imediatamente. Os juros desta semana, o depósito da cirurgia, a medicação, a conta de eletricidade, e ela percebeu que tudo o que tinha de fazer era assinar aqueles papéis e a maioria das suas noites sem dormir dissolver-se-ia como névoa. A sua mão moveu-se em direção à pasta, depois parou. Empurrou-a de volta para ele lentamente, usando as duas mãos, como se estivesse a devolver algo que sabia que não lhe pertencia. Ele não disse nada. Ela inspirou, e quando falou, a sua voz era calma, mas firme. Ela disse que o agradecia de verdade, mas que não podia aceitar. Ele continuou a observá-la em silêncio. Ela continuou, dizendo que não sabia o que ele tinha visto ou ouvido sobre as suas circunstâncias, mas se a posição estava a ser oferecida por essa razão, então ela tinha de recusar, porque a sua vida inteira tentara garantir que tudo o que recebia era algo que ganhara, e ela não queria que o pior dia da sua vida se tornasse a melhor qualificação no seu currículo. As palavras assentaram na vasta sala, e por um breve momento todo o 40º andar ficou tão silencioso que o vento se podia ouvir a bater no vidro do lado de fora. Ronan Gallagher olhou para a jovem que estava em frente dele. A mulher de que todos naquele andar se lembravam, apenas pelos seus acidentes desajeitados. A mulher tão exausta que a escuridão se instalara sob os seus olhos, tão desesperada por dinheiro que contava cada moeda solta, e ainda assim estava de pé, com as costas direitas, enquanto devolvia a coisa que 99 outras pessoas teriam agarrado com ambas as mãos. Ele não tentou persuadi-la. Ele não explicou. Ele apenas deu um único aceno e disse uma palavra. Bom. Willa baixou a cabeça ligeiramente, virou-se e caminhou em direção à porta. A sua mão já tinha fechado a maçaneta quando ouviu a voz dele atrás dela. Ele pegou na carta de demissão, dobrou-a ao meio, ao longo da dobra original, abriu uma gaveta da secretária, colocou-a lá dentro e depois fechou a gaveta. Ellie disse que não aceitava cartas escritas à pressa. Willa virou-se de volta, os lábios a abrirem-se como se fosse fazer uma pergunta, mas ele já tinha baixado o olhar para os documentos à sua frente como se a conversa deles tivesse terminado há muito tempo. Ela permaneceu lá por mais um batimento cardíaco. Depois saiu, e por todo o corredor o seu peito sentiu-se apertado com algo que não conseguia nomear. Parte alívio e parte perplexidade, porque ela ainda tinha um emprego, mas não tinha ideia de por que o ainda tinha. Naquela noite, quando as luzes da cidade se acenderam, Brody Quinn entrou no escritório de Ronan sem bater, colocou um envelope fino na secretária e depois ficou ali com a expressão de um homem prestes a dizer algo que o seu empregador não queria ouvir. Ele disse que um rumor estava a espalhar-se pelas ruas. Não se tratava de carregamentos. Não se tratava de dinheiro. O rumor era que Gallagher estava a manter alguém dentro deste edifício. Brody disse que no mundo deles, as pessoas não precisavam de saber quem era. Elas só precisavam de saber que ele estava a segurar algo. E uma vez que um homem segurava algo, significava que ele finalmente tinha algo que podia perder. Ronan não levantou o olhar. Apenas perguntou onde o rumor tinha começado. Brody ficou em silêncio por um momento, depois respondeu que estava a tentar descobrir isso ele próprio. Naquela noite, o carro preto saiu do distrito portuário mais tarde do que o habitual. E no caminho de volta, Ronan disse ao motorista para seguir a rota antiga pela zona oeste, onde fileiras de edifícios baixos dormiam sob o fraco brilho amarelo das luzes da rua. O carro moveu-se lentamente por uma lavandaria aberta 24 horas, a sua ampla janela frontal espessa de vapor, e através dessa névoa, ele viu uma figura familiar. Willa Hart estava de pé ao lado da mesa de engomar industrial, o cabelo preso às pressas, uma madeixa úmida agarrada à sua têmpora, as mangas arregaçadas até aos cotovelos, e ambas as mãos coradas sob as ondas de calor que subiam ao seu redor. Ela passava cada camisa com os movimentos praticados de alguém que passara muitas noites a fazer o mesmo trabalho. Depois, de vez em quando, levantava a cabeça para a janela, o seu olhar apertado como um arame,
como se estivesse à espera que alguma sombra passasse lá fora. Ronan disse ao motorista para parar. O sino acima da porta da lavandaria deu um pequeno toque seco quando ele entrou. Willa levantou a cabeça, e por 2 segundos inteiros ela não reconheceu o homem à sua frente, porque o fato escuro de pé no meio daquela lavandaria parecia tão fora de lugar como um piano de cauda num armazém. Então todo o sangue lhe subiu ao rosto. O ferro quase lhe escorregou da mão. Ela apressou-se a colocá-lo, limpou as palmas das mãos no avental e abriu a boca para falar. Mas nenhuma palavra saiu da sua garganta. Ronan colocou uma camisa cuidadosamente dobrada no balcão e disse que precisava que ela a dobrasse novamente porque a sua lavandaria habitual já estava fechada. Ela olhou para a camisa, que estava tão lisa que não tinha uma única ruga, depois olhou para ele, e ambos sabiam que era uma desculpa terrível, mas nenhum deles disse isso. Ela pegou na camisa e começou a dobrá-la, simplesmente para dar algo às suas mãos para fazer. O proprietário sentou-se atrás do balcão, a assentir e a adormecer, enquanto a máquina de secar no fundo da sala girava com um zumbido constante. E através desse som, Ronan perguntou há quanto tempo ela trabalhava ali. Ela disse que há bastante tempo. Ele perguntou quantas noites por semana. Ela hesitou, depois disse que dependia. Ele não perguntou mais nada. Olhou em volta da lavandaria para as prateleiras cheias de roupas de outras pessoas. Depois o seu olhar fixou-se no canto da mesa, onde a caixa de lata, amolgada num lado, repousava ao lado da sua garrafa de água. Ele perguntou por que é que ela não a substituía por uma nova, já que esta estava danificada. Willa ficou em silêncio por um momento. Depois pousou a camisa, estendeu a mão para tocar na amolgadela, e a sua voz baixou para algo mais suave. Ela contou-lhe que fora a marmita do seu pai. Ele levava-a para a oficina mecânica durante 20 anos. E todas as manhãs, a sua mãe preparava-lhe a comida lá dentro. A amolgadela estava lá desde a tarde em que ele recebera a notícia da doença da sua mãe. Quando as suas mãos tremeram tanto que ele deixou cair a caixa no chão de cimento. Ele apanhou-a, nunca a consertou e continuou a usá-la até ao seu último dia. Ela disse que depois de o pai morrer, a sua família vendeu uma coisa após a outra, até que houve cantos vazios na casa que ela não conseguia suportar olhar por muito tempo. Mas eles nunca venderam esta caixa. Era a única coisa em casa que nunca lhes fora tirada e vendida. Ronan não respondeu. Ele olhou para a marmita por mais tempo do que o necessário. Depois disse, numa voz baixa e uniforme, que ela não precisava mais de ter medo todas as vezes que a abria. Willa levantou a cabeça bruscamente. Ele continuou a dizer que o que quer que tivesse sido colocado lá dentro todas as manhãs não era uma mensagem de ninguém. Não era uma forma de lhe dizer que alguém a estava a observar, e que ela podia parar de mudar de rota de autocarro, de trancar a gaveta, de olhar por cima do ombro. A camisa escorregou das mãos de Willa e caiu sobre a mesa. Subitamente, o único som que restou na lavandaria foi a máquina de secar a girar. Ela ficou completamente imóvel, os lábios entreabertos, e quando a sua voz finalmente veio, ela partiu-se em pequenos pedaços. Ela perguntou como é que ele sabia que ela tinha trancado a gaveta. Ele não respondeu, e naquele silêncio, Willa compreendeu. Toda a cor lhe saiu do rosto. Ela sussurrou que ele a tinha aberto. Ele olhou diretamente nos olhos dela e não desviou o olhar. Ele disse que sim. Willa deu meio passo para trás, ambas as mãos a segurarem a borda da mesa de engomar, como se o chão tivesse inclinado sob ela. Ela acreditara que tudo estava intocado. Ela abraçara a caixa contra o peito e suspirara de alívio. Ela passara cada dia naquele edifício, acreditando que o seu segredo ainda lhe pertencia, acreditando que ninguém vira a parte da sua vida, escondida sob o fundo daquela caixa, a parte que ela nem sequer ousava contar à avó que dormia em casa. As lágrimas vieram tão depressa que ela não teve tempo de se virar. A sua voz embargou-se enquanto ela perguntava por que é que ele não dissera nada todos aqueles dias, por que é que a deixara ali a sorrir e a falar como uma tola. Depois limpou o rosto com as costas da mão e disse que lamentava, que não tinha o direito de o questionar daquela maneira. Ronan observou-a em silêncio por um longo tempo, e quando finalmente falou, a sua voz não amoleceu, nem endureceu.
permaneceu estranhamente uniforme, como se cada palavra tivesse sido pesada antes de a deixar sair. Ele disse que não se desculparia por a ter lido. Ela só lamentava tê-la lido tarde demais. O proprietário adormecera completamente atrás do balcão. A última máquina de secar parara de girar e o único som que restava dentro da lavandaria era o leve assobio de vapor a escapar do ferro enquanto ele arrefecia lentamente. Willa ainda estava ali, os olhos vermelhos, ambas as mãos pousadas na borda da mesa. Ronan afastou uma cadeira de plástico da parede, sentou-se, apoiou ambos os cotovelos nos joelhos e olhou para o antigo chão de azulejos. Então começou a falar. Ele disse que a sua mãe também fizera esse tipo de trabalho. Não numa lavandaria iluminada como aquela, mas numa lavandaria no rés do chão de um porão na zona sul da cidade, onde o teto era tão baixo que ela tinha de se curvar sempre que passava sob os canos e o vapor agarrava-se às paredes e espalhava manchas que nunca secavam completamente. Ela levava roupas extras para casa, para lavar à mão, e a máquina no apartamento corria até ao amanhecer tão constantemente que ele cresceu a acreditar que era simplesmente o som natural da noite, como o assobio de um comboio ou o vento a esgueirar-se por uma fresta debaixo da porta. Ele disse que ela tinha um caderno. Ela guardava-o na gaveta da mesa da cozinha, debaixo do forro de papel, e todas as noites sentava-se debaixo de um candeeiro amarelo e escrevia nele. Ele nunca teve permissão para o ler, mas muitas vezes fizera-o nas noites em que ela adormecia à mesa. Ele disse que a coisa mais estranha sobre aquele caderno não era o tamanho dos números, mas o facto de eles nunca diminuírem. Ela pagava regularmente, pagava tudo o que era exigido, continuava a pagar ano após ano, e o número na última linha de cada página permanecia exatamente onde estava, às vezes até a subir um pouco, como um ser vivo a ser alimentado pelo próprio esforço que ela lhe dava. Willa não disse nada. Baixou-se na cadeira em frente a ele, muito gentilmente, como se um movimento súbito pudesse pôr fim à história. Ronan continuou, a sua voz ainda uniforme, nunca subindo ou descendo, e essa monotonia fazia a espinha do ouvinte gelar mais do que qualquer grito poderia ter feito. Ele disse que a dívida não lhe pertencia. Pertencia ao homem que partiu e nunca regressou. O homem que Ronan deixara de chamar por qualquer nome ou título há muito tempo. Ela poderia ter lavado as mãos disso. Ela não o fez. Ela aceitou-a como um casaco demasiado grande, depois usou-a para o resto da sua vida. Ele disse que ela tossia de um inverno para o outro e sempre alegava que era apenas o vapor. Ele disse que havia noites em que ela comia a comida fria, que ficava para trás depois de ele ter terminado, e ela sempre lhe dizia que não estava com fome, que preferia comer tarde. Ele disse que mesmo agora, quando podia comprar um quarteirão inteiro da cidade, ainda não conseguia esquecer a forma como ela dizia essas palavras, leve e naturalmente, como se fossem verdadeiras. Depois fez uma pausa. Ele disse que houve uma manhã em que ela não acordou. O médico usou palavras longas, mas o que elas significavam era que o seu corpo já estava vazio há muito tempo antes daquele dia, e simplesmente se forçara a continuar o máximo possível. Ele disse que ela nunca terminou de pagar a dívida, que o caderno ainda estava inacabado quando o apartamento foi esvaziado, que ele não envelhecera a tempo de fazer nada por ela, e esse pensamento era a única coisa que ele nunca conseguira enterrar. Para lá da janela enevoada de vapor, um carro a passar lançou uma faixa de luz sobre os rostos de ambos, depois desapareceu. Ronan ergueu os olhos para Willa e disse que não precisara de muito tempo para entender o caderno dentro da sua marmita. Ele conhecia a fórmula dos juros escrita nessas páginas desde antes de ter idade para se tornar um homem. Willa levantou uma mão para cobrir a boca. As suas lágrimas caíram silenciosamente, e ela já não as limpava. Ronan disse que podia resolver o assunto numa única manhã, que se ela concordasse, até amanhã o caderno não seria nada mais do que uma folha de papel sem sentido, e ela nunca mais teria de ouvir aquele outro nome. Ele não disse isso como um ato de misericórdia, mas como um facto óbvio, como alguém poderia anunciar que ia chover. Willa permaneceu em silêncio por um longo tempo, depois abanou a cabeça. Ela disse que o agradecia, mas que não podia permitir. Ele perguntou por quê,
e pela primeira vez naquela noite, algo na sua voz levantou-se ligeiramente. Ela disse que a dívida da sua família tinha de ser paga pelas suas próprias mãos, que o seu pai lhe tinha assinado, e que ela era a única pessoa que ainda carregava o seu nome. Se Ronan a pagasse por ela, a dívida não desapareceria, apenas mudaria de dono, e ela estaria simplesmente a trocar um credor por outro que por acaso era mais gentil. Ela disse que sobrevivera todos aqueles anos permanecendo de pé, e se agora se sentasse, tinha medo de nunca mais se levantar. Ronan olhou para ela. O homem a quem ninguém na cidade inteira ousava recusar tinha ouvido a palavra não 2 vezes numa única noite da mesma jovem. Ele não argumentou, apenas se levantou, pegou na camisa dobrada do balcão e, antes de caminhar em direção à porta, disse que entendia, e depois acrescentou mais uma frase, tão baixinho que Willa quase não a ouviu, que a sua mãe dissera quase exatamente a mesma coisa. O encontro das famílias ocorreu durante a última semana do mês, na sala dos fundos de um restaurante na Zona Norte, onde as cortinas de veludo vermelho estavam sempre fechadas e os empregados de mesa só podiam entrar 2 vezes, uma para servir água e outra para recolher os copos. Não havia documentos na mesa, ninguém tomou notas. Nesse mundo, cada acordo vivia da memória e morria da memória. E os homens que se sentavam à volta daquela mesa redonda não estavam ali para negociar, mas para se lembrarem uns aos outros quem ocupava cada lugar. Ronan Gallagher chegou por último, como sempre fazia, e como sempre, a sua cadeira fora deixada vazia porque ninguém ousara ocupá-la. A conversa passou por vários assuntos de negócios, uma rota de expedição atrasada, um território disputado e um nome ascendente na Zona Oeste que precisava de ser vigiado. Então, quando tudo estivera resolvido e a tensão na sala começara a diminuir, Cormac Doyle pousou o seu copo na mesa, limpou lentamente o canto da boca com um guardanapo e disse que recentemente ouvira algo interessante. Todos os rostos se viraram para ele. Doyle sorriu, o sorriso de um homem que sabia que segurava uma faca muito pequena, mas muito afiada. Depois comentou que ouvira dizer que Gallagher tinha começado a almoçar numa caixa de lata. Houve um momento de silêncio. Depois o riso irrompeu à volta da mesa redonda, fácil e deleitado, o tipo de riso que os homens em salas como aquela partilhavam quando descobriam um ponto fraco na armadura do mais forte entre eles. Ronan não riu, não franziu o sobrolho, não pousou o copo com força, não fez nada do que um homem zangado faria. Ele simplesmente levantou os olhos para Doyle e sustentou o seu olhar mais tempo do que a cortesia permitia, tempo suficiente para cada riso à volta da mesa se apagar um a um, como velas abafadas por uma mão. Então ele falou, a sua voz tão baixa que os homens sentados mais longe tiveram de se inclinar para a frente. Ele disse, o Sr. Doyle estava certo e que ele deveria ser grato pelo facto de a única coisa que Ronan carregava nos dias de hoje ser uma caixa de lata, porque houve épocas em que ele carregava algo muito diferente, e essas épocas raramente eram agradáveis para os homens que partilhavam uma mesa com ele. Ninguém riu novamente. Doyle ergueu o seu copo, deu um ligeiro aceno, disse que estava apenas a brincar, e a conversa mudou imediatamente para o tempo no final da estação. Mas todos os homens sentados ali entenderam o que acabara de acontecer. O golpe de Doyle não fora direcionado ao rosto de Ronan, fora direcionado à cadeira por baixo dele. Nesse mundo, ninguém atacava o homem mais forte dizendo que ele era fraco. Atacavam-no dizendo que ele tinha algo a perder. Um homem sem nada a perder era uma parede. Um homem com algo a perder era uma porta. E todos sabiam que todas as portas tinham dobradiças. No regresso, Brody Quinn sentou-se no banco da frente e permaneceu em silêncio por vários quarteirões antes de finalmente falar. Ele disse que avisara Ronan que o rumor se estava a espalhar e agora ele subira até aquela mesa redonda. Ele disse que a partir desse momento, tudo o que Ronan fizesse por aquela rapariga seria contado, lembrado e um dia usado contra ele. Ele disse claramente que a única maneira de acabar com isto era acabar com isto agora. Transferi-la para outro ramo ou deixá-la ir com uma quantia respeitável de dinheiro. Acabar com isto limpo, sem nada a pairar entre eles. Ele disse que não tinha nada contra a rapariga, que ela não fizera nada de errado.
Mas no mundo deles, uma pessoa inocente perto de um homem poderoso estava em tanto perigo quanto alguém parado entre os trilhos de um comboio. Ronan não respondeu. Olhou pela janela do carro enquanto a cidade passava em longas faixas de luz, e ele observou por tanto tempo que Brody começou a pensar que ele não ouvira uma palavra. O que encheu a mente de Ronan não foi a mesa redonda, não foi Doyle, não foi a coleção de mentes calculistas debruçadas sobre os seus copos. Foi a imagem de uma jovem parada ao sol numa paragem de autocarro, a ceder o seu lugar a outra pessoa, antes de dar um passo atrás, segurando contra o peito a única coisa na sua casa que nunca fora vendida. O carro virou na garagem subterrânea sob a torre. Brody olhou para trás e perguntou o que ele pretendia fazer. Ronan abriu a porta, saiu, ajustou a sua abotoadura e deu uma resposta tão breve que Brody precisou de um momento para a entender completamente. Ele disse para os deixar contar. E então, caminhou diretamente para o elevador, sem olhar para trás. Brody permaneceu de pé no meio da garagem, observando o homem desaparecer. E pela primeira vez em todos os anos que passara ao lado do seu empregador, sentiu algo que nunca sentira antes. Medo. Não medo de Ronan. Medo de que este homem, por causa de uma jovem que carregava uma marmita de lata, estivesse a abrir uma porta com as suas próprias mãos, enquanto toda a cidade esperava a oportunidade de passar por ela. A segunda chamada da clínica veio numa manhã clara, e desta vez a voz da enfermeira já não era cautelosa, mas carregava uma excitação que fez Willa apoiar-se contra a parede do corredor. A enfermeira disse que uma das principais equipas de cirurgia cardíaca do país viria a Chicago para uma curta visita de trabalho. Que o cirurgião-chefe analisara o historial de Ruth e concordara em aceitar o seu caso. Que, dada a sua condição atual, esta era a melhor oportunidade disponível. E talvez a melhor oportunidade que ela ainda tinha tempo de receber. Willa apertou a sua aderência no telemóvel. O seu coração batia tão forte que parecia alojado na sua garganta e perguntou quando a cirurgia poderia ser agendada. Houve uma pausa de meio batimento do outro lado. Então a enfermeira disse que a data só poderia ser mantida se o depósito fosse concluído antes do final da semana. Todo o corredor pareceu inclinar-se sob os pés de Willa. Antes do final da semana. Ela agradeceu à enfermeira, disse que conseguiria e encerrou a chamada enquanto a sua mão ainda tremia. Naquela mesma tarde, Willa pôs o carro do seu pai à venda. Era um velho sedã cinzento cujo ar-condicionado deixara de funcionar há vários verões. O carro em que ele a levava para a escola todas as manhãs. O carro em que ele se sentara no banco do passageiro e a ensinara a conduzir no terreno vazio atrás da igreja, lembrando-lhe pacientemente para aliviar a embreagem, rindo quando ela calava o motor pela 10ª vez. O comprador veio inspecioná-lo naquela noite, deu a volta ao carro com uma lanterna, queixou-se que o motor fazia barulho, queixou-se que a tinta tinha desbotado e ofereceu um preço muito abaixo da figura que Willa calculara na sua cabeça. Ela assentiu. Não negociou uma vez. Quando o carro se afastou do meio-fio em frente à casa, ela ficou a observar até que os 2 faróis traseiros desapareceram completamente pela esquina. Depois virou-se para dentro e só depois de fechar a porta é que se permitiu chorar, silenciosamente, uma mão a cobrir a boca para que Ruth não ouvisse do outro quarto. Mas o dinheiro ainda não era suficiente. Ela voltou a analisar os números na noite seguinte, adicionando o adiantamento do seu salário, as economias escondidas numa lata debaixo do fundo do armário, os salários extras da lavandaria, e o total final ainda ficava aquém de um valor que a fez pousar a caneta e fechar os olhos. Assim, no dia seguinte, Willa tirou uma pequena caixa de veludo com cantos gastos de trás de uma gaveta. Dentro estava a aliança de casamento da sua mãe. A sua fina banda de ouro, gasta na borda interior por décadas de nunca ter sido removida, com as iniciais dos seus pais gravadas tão fracamente que agora só podiam ser vistas quando inclinadas para a luz. A sua mãe usara-a durante os anos mais difíceis da sua vida e nunca considerara vendê-la. Antes de morrer, colocou-a na mão de Willa e não disse nada, apenas segurou os seus dedos com muita força. Naquela tarde, Willa ficou do lado de fora da janela de vidro de uma loja de penhores na esquina,
a caixa de veludo na mão e permaneceu ali por um longo tempo. Pedestres moviam-se à sua volta. A placa acima piscava a vermelho, depois apagava-se novamente. Levantou o anel aos lábios, pressionou-o ali por um longo momento, fechou os olhos, sussurrou um pedido de desculpas que só ela podia ouvir, depois abriu a porta e entrou. O homem atrás do balcão levantou o anel, examinou-o através de uma lente de aumento, virou-o 2 vezes, colocou-o numa balança, depois nomeou uma figura na voz plana de alguém que falara as mesmas palavras milhares de vezes na sua vida. Willa assentiu. Ele não perguntou por que é que ela estava a vendê-lo. Ele contou o dinheiro, empurrou-o pelo balcão e baixou a cabeça para escrever no livro de registros, sem levantar o olhar uma única vez. Ela pegou nas notas, agradeceu-lhe e saiu. Na rua, o vento no final da estação soprava contra ela e ela parou no meio da calçada por um momento. Uma mão subindo por instinto em direção ao lugar onde a caixa de veludo ainda deveria estar dentro do seu casaco. Naquela noite, Willa espalhou tudo pela mesa da cozinha sob a luz amarela. O dinheiro do carro, o dinheiro do anel, o adiantamento do salário, as moedas soltas recolhidas dentro da velha caixa de lata. Contou 3 vezes, cada vez mais devagar, como se a próxima contagem fosse mais gentil do que a anterior. Mas os números não sabiam ser gentis. Ela ainda ficava a dever, e a lacuna não era uma fenda estreita que pudesse ser selada com alguns turnos extras. Abria-se diante dela como um abismo, tão profundo que ela não ousava olhar para o fundo. Baixou a cabeça sobre os braços cruzados sobre a mesa e permaneceu assim por um longo tempo. Do quarto ao lado, vinha o leve clique de 2 agulhas de tricô a tocar. Willa levantou a cabeça, limpou o rosto, depois foi juntar-se a ela. Ruth estava sentada na velha poltrona sob o candeeiro amarelo, um cobertor fino nas pernas, um novelo de lã cinzenta no colo, as mãos movendo-se firmemente de um ponto para o outro. Ela cantarolava suavemente uma velha canção, a mesma que costumava cantar quando Willa era criança, errando algumas palavras como sempre fazia e nunca se preocupando em corrigi-las. Quando viu a neta, ela levantou o olhar e sorriu, dizendo orgulhosamente que o cachecol estava quase pronto, que ela o estava a fazer para Willa, para que ela tivesse algo para vestir quando o frio voltasse, porque a gola daquela blusa de escritório dela era fina como papel. Willa sorriu e depois pediu-lhe que descansasse as mãos, que tricotar demais as faria doer. Ruth afastou o pensamento e disse que ficar parada era o que realmente fazia uma pessoa doer. Depois perguntou se tinha acontecido algo divertido no escritório naquele dia. Willa sentou-se na beira da cadeira, pegou na mão fina e manchada pela idade e contou uma história engraçada sobre a máquina de café partida na recessão, contando-a com voz leve, a rir nos lugares certos, a representar o papel tão perfeitamente que até ela quase acreditou. Ruth riu alto, deu uma palmadinha nas costas da mão da neta, depois baixou os olhos para as agulhas de tricô novamente, completamente alheia de que o anel de casamento da sua nora tinha sido deixado atrás de um balcão de vidro naquela tarde, e que a neta que sorria ao lado dela tinha contado e recontado tudo o que possuía, e ainda assim não tinha o suficiente para a manter ali. Eddie Voss nunca chegava cedo, e nunca chegava tarde. Ele aparecia no exato momento em que uma pessoa estava mais fraca, e desta vez ele escolheu a tarde. Willa acabara de sair da clínica, depois de assinar a papelada, para segurar temporariamente a data da cirurgia de Ruth. O seu carro estava estacionado perto do meio-fio, a janela baixada, e a sua voz saiu calma e familiar, como se estivesse a saudar um velho conhecido, dizendo que ouvira dizer que havia algo importante a surgir na família. Willa parou no meio da calçada, os dedos apertando a alça da sua mala. Voss não saiu do carro. Ele apenas apoiou um cotovelo no batente da janela e disse que era um homem razoável, que também tinha mãe e avó, por isso entendia, e que tinha um jeito para que tudo fosse resolvido naquela mesma tarde. Ele disse que tudo o que ela tinha de fazer era assinar um documento transferindo a casinha para o nome dele, e cada página do livro de dívidas seria rasgada, limpa e final. Sem mais juros, sem mais semanas sem comer, e ele dar-lhe-ia a diferença em dinheiro,
para que ela pudesse cobrir o depósito hospitalar no dia seguinte. Ele disse tudo isso na voz de um homem a conceder um presente. Willa olhou para ele. Pensou na casa com o candeeiro amarelo, na velha poltrona onde Ruth tricotava, na janela que Ruth abria todas as manhãs para chamar os nomes dos vizinhos, e no que o médico lhe dissera, que para uma pessoa idosa com doença cardíaca, ser levada para longe de ambientes familiares podia custar mais do que a própria operação. Era o único lugar que restava no mundo que Ruth ainda reconhecia como lar. Willa disse não. Apenas uma palavra, curta e clara. O sorriso de voz não desapareceu, mas algo por detrás dele ficou frio. Ele assentiu lentamente e disse que todos tinham o direito de escolher. Depois fez sinal ao motorista e o carro afastou-se, deixando Willa sozinha na calçada, com a sensação de que acabara de bater com uma porta com a escuridão, à espera do outro lado. Naquela noite, Willa apresentou-se para o seu turno na lavandaria, como de costume. O proprietário fora para casa mais cedo porque as suas costas doíam, deixando-a sozinha com o virar constante das máquinas de secar e várias pilhas de roupa, ainda à espera de serem dobradas. Então o sino acima da porta tocou e 3 homens entraram. O da frente era um homem grande de jaqueta de couro, uma mão no bolso, os olhos a varrerem a lavandaria com a satisfação de alguém que tinha a certeza de que mais ninguém estava lá. Ele disse que o chefe enviara as suas saudações, que estava preocupado que ela pudesse estar tão ocupada que se esquecera desta semana. Outro homem passeou pelas prateleiras, estendeu a mão e derrubou uma pilha de roupa dobrada no chão, depois olhou para ela e sorriu. Willa deu um passo para trás atrás da mesa de engomar, uma mão a procurar a sua borda para se impedir de tremer. Ela disse que teria o dinheiro até ao final da semana. O homem da jaqueta de couro aproximou-se e disse que o problema não era o dinheiro. O problema era que ela dissera não naquela tarde e as pessoas não diziam não ao seu chefe. Ele estendeu a mão para a caixa de lata, amolgada num canto, repousando no armário ao lado da sua garrafa de água. Nesse exato momento, o sino acima da porta tocou novamente. Ninguém viu como ele entrou. Houve apenas uma sombra a cortar o vapor, uma mão a fechar à volta do pulso do homem da jaqueta de couro, a torcê-lo para trás num movimento decisivo, e todo o corpo pesado do homem foi empurrado de cara para a mesa de engomar de metal que ainda retinha o calor de toda a noite. Uma bochecha pressionada contra o tecido acolchoado, o braço trancado atrás das costas. Tudo aconteceu em menos tempo do que uma única respiração. Os outros 2 homens instintivamente deram um passo em frente. Depois pararam, porque só então viram o rosto do homem que estava ali, e ambos congelaram como se cimento tivesse sido derramado nos seus sapatos. Ronan Gallagher não gritou. Ela inclinou-se perto do ombro do homem da jaqueta de couro, manteve a pegada firmemente no lugar e falou numa voz mal audível, dizendo que queria que ele voltasse para o seu chefe e repetisse uma frase palavra por palavra. Esta lavandaria, este turno noturno e a mulher que estava atrás desta mesa de engomar agora ficavam sob o nome Gallagher. Depois libertou o homem, deu um passo atrás e acrescentou apenas uma palavra: vão. Os 3 homens saíram tão depressa que o sino acima da porta tocou 2 vezes em rápida sucessão, e o rugido do seu carro lá fora desvaneceu-se pela rua até desaparecer. Dentro da lavandaria, apenas as máquinas de secar continuaram a girar, juntamente com o som da respiração de Willa. Ela permaneceu onde estava, ambas as mãos a segurarem a borda da mesa, os olhos arregalados enquanto observava o homem a arrumar calmamente a manga da camisa, como se tivesse acabado de terminar uma tarefa menor. Este não era o homem que se sentara numa cadeira de plástico na lavandaria na outra noite e lhe falara da sua mãe. Este era o homem cujo nome fazia até as pessoas mais fortes da cidade baixarem a cabeça. E pela primeira vez, Willa viu com os seus próprios olhos por quê. Ela baixou-se e começou a recolher as camisas do chão. E percebeu que as suas mãos tremiam, mas não por causa dos 3 homens que acabavam de sair. Ela tremia porque no instante em que a porta se abriu e aquela sombra cortou o vapor, a primeira coisa que se moveu através dela não foi medo, mas alívio. Um alívio que subia de algum lugar profundo dentro dela, quente e completo e absoluto.
O tipo de alívio sentido por alguém que finalmente recebido uma pessoa para ficar à sua frente depois de tantos anos de pé sozinha. E o que a assustou mais naquela noite foi que ela começara a confiar nesse sentimento. Através da cidade, numa sala atrás de um armazém nos cais leste, Eddie Voss ouvia enquanto o homem da jaqueta de couro repetia a mensagem, cada palavra dela, sem omitir uma única. Ele permaneceu imóvel por um longo tempo, depois de o homem terminar. Depois levantou-se, abriu um arquivo, tirou a pasta com o nome do coração, colocou-a na mesa e sentou-se sob a luz a percorrer cada página. Ele não estava zangado. Ele perguntava-se apenas uma coisa, uma pergunta que tornava a sua espinha mais fria quanto mais ele a considerava. Por que é que, em toda a cidade, o homem que escolhera proteger uma secretária que carregava uma marmita de lata era Ronan Gallagher? A pergunta colou-se a Ronan naquela noite e durante todo o dia seguinte. Não a pergunta de quem era Voss ou o que ele queria, mas algo muito mais simples. Como é que eles sabiam? Como é que aqueles 3 homens sabiam exatamente em que noite o proprietário sairia mais cedo? Ninguém sabia que o turno dela terminava, sabia que ela trabalhava na estação de engomar nos fundos, em vez de no balcão da frente. Ele pediu que tudo fosse verificado novamente. Ninguém a seguira na rua porque, se o tivessem feito, os seus homens tê-los iam visto. Ninguém fizera perguntas dentro do edifício porque a segurança revira cada visitante que entrou e saiu. A única coisa que escapara não foi o que alguém vira, mas o que fora registrado. O seu horário de trabalho, as designações dos turnos, a rota do autocarro listada no seu ficheiro de funcionária, fragmentos secos de informação que só existiam dentro de um sistema interno e a que apenas um punhado de pessoas estava autorizado a aceder. Ele ordenou que o histórico de acesso fosse examinado. No final da tarde, o chefe da segurança colocou uma folha impressa na sua secretária, afastou-se e não ousou olhar diretamente para ele. Havia apenas um nome na página. Ronan leu-o 3 vezes. Depois dobrou o papel, colocou-o no bolso interior do seu casaco e sentou-se imóvel até que a escuridão caísse completamente. A garagem subterrânea estava sempre mais fria do que o resto da torre, e a essa hora estava tão vazia que cada passo ecoava do teto de betão. Brody Quinn estava a abrir a porta do carro quando viu Ronan ali de pé, encostado a um pilar com ambas as mãos nos bolsos, e ele compreendeu imediatamente. Endireitou-se, fechou a porta do carro e não fez uma única pergunta. Ronan perguntou: há quanto tempo isso estava a acontecer? Brody ficou em silêncio por um momento. Depois disse: desde depois da reunião da mesa redonda. Ronan perguntou: quanto dinheiro? A pergunta endureceu o rosto de Brody, e pela primeira vez na conversa, a sua voz elevou-se bruscamente. Ele disse que não tirara um único cêntimo a Voss, e que se Ronan acreditava que se vendera por dinheiro, então depois de 20 anos, Ronan nunca soubera quem ele era. Ronan deu um passo em frente uma vez e perguntou para quê. Então, Brody olhou diretamente nos olhos do seu empregador. Ele disse que queria que ela fosse embora. Ele disse que não queria magoar a rapariga. Ele só queria que Voss a assustasse o suficiente para que ela apresentasse outra demissão, deixasse a cidade por vontade própria, desaparecesse da vida de Ronan e deixasse tudo voltar a ser como antes. Ele disse que estivera ao lado de Ronan desde os tempos em que Ronan não tinha nada nas mãos, que o vira construir tudo tijolo a tijolo, e que entendia melhor do que ninguém como o seu mundo funcionava. Ele disse que as pessoas ali não se matavam por ódio, simplesmente escolhiam quem se movia mais devagar. E uma vez que Ronan tivesse algo a perder, ele estaria sempre a meio batimento mais lento. E no mundo deles, meio batimento mais lento significava não respirar mais. Ele disse que fizera algo pelo qual Ronan lhe agradeceria um dia. Ronan não disse nada por um longo tempo. Olhou para o homem que estivera ao seu lado durante todos aqueles anos, o homem que o tinha levado nas piores noites da sua vida, o homem cuja palavra ele nunca precisara de questionar, e não viu remorso nos olhos de Brody, apenas a teimosa certeza de alguém convencido de que estava certo. Então Ronan fez a sua última pergunta, o que mais Voss lhe tinha dito. E nesse exato momento, algo na postura de Brody colapsou.
Levantou uma mão e passou-a pelo rosto. Ele disse que parara todo o contacto depois da noite na lavandaria, porque naquela noite percebera que errara ao julgar vós. Ronan aproximou-se o suficiente para que os seus rostos ficassem a poucos centímetros de distância e perguntou novamente. A voz de Brody tornou-se rouca quando disse que mais cedo naquela tarde, um dos homens de vós o abordara e pedira a hora e a rota do próximo compromisso da velha senhora, a avó que vivia com a secretária. Eles disseram que o chefe queria convidá-la para uma breve conversa, uma conversa educada, nada mais, para que a neta compreendesse que havia outras maneiras de resolver a papelada. Brody disse que recusara. Ele disse que lhes dissera para sair. Que ele podia aceitar assustar uma mulher de 27 anos o suficiente para a fazer sair, mas tocar numa mulher de 74 anos já não fazia parte das regras. Era algo que nem as pessoas no mundo delas faziam. Mas então continuou, lentamente, dizendo que conhecia bem vós, e vós nunca perguntava à mesma pessoa duas vezes. Se Brody não lhes desse a informação, eles encontrá-la-iam eles próprios. Naquela cave de betão fria, Ronan Gallagher permaneceu tão imóvel como se tivesse sido esculpido em pedra. O sangue dentro dele gelou, não por raiva, mas por algo mais, algo que ele não sentia há quase 20 anos, não desde a manhã em que uma mulher não acordara. Ele conseguia ouvir o sibilar agudo do sistema de ventilação dentro dos canos e na sua mente havia apenas uma imagem, um candeeiro amarelo, uma velha poltrona e duas agulhas de tricô a tocar suavemente na noite. Tirou o telemóvel, discou um número, e quando a pessoa do outro lado atendeu, a sua voz não subiu nem meia nota acima do normal, mas o ouvinte levantou-se imediatamente da sua cadeira. Brody Quinn permaneceu onde estava sob as luzes brancas da garagem, à espera de ouvir o julgamento destinado a ele. E ele sabia muito bem que no mundo em que viviam, homens que confessavam o que ele acabara de confessar nunca recebiam a oportunidade de ouvir a segunda frase por completo. Ronan guardou o telemóvel de volta no bolso do casaco e na garagem subterrânea. O único som que restou foi a respiração de dois homens. Brody Quinn ficou de pé com ambas as mãos penduradas ao lado do corpo e não ofereceu mais defesa porque entendia as regras melhor do que ninguém. Ele estivera do outro lado antes e vira outros homens receberem os seus julgamentos naquela mesma cave. Ronan deu um passo à frente dele. Olhou para Brody por um longo tempo com o olhar de um homem a virar cada ano da sua mente. As viagens pela noite, as reuniões que só os dois conheciam, as vezes que Brody se pusera à sua frente sem precisar de ordem. Então Ronan disse que, de acordo com as regras, Brody sabia o que estava prestes a acontecer. Brody assentiu e disse que sim. Ronan disse que toda a cidade o chamava por um certo nome, e que esse nome existia porque ao longo de todos aqueles anos ele nunca quebrara as regras, nunca dera a ninguém uma segunda chance, nem mesmo às pessoas de quem ele cuidava. Brody assentiu novamente, e nessa altura fechara os olhos. Mas o que ele ouviu a seguir não foi o que ele esperava. Ronan disse que naquela noite, pela única vez na sua vida, ele ia quebrar essa regra. Não porque Brody merecesse perdão, mas porque a confissão que acabara de fazer poderia manter alguém vivo. Ele disse que lhe daria algo que nunca dera a ninguém antes, uma segunda chance numa outra cidade. Ele disse que alguém o levaria para fora de Chicago na manhã seguinte, que ele nunca teria permissão para regressar, nunca fazer contato, nunca falar o nome Gallagher a ninguém e que se houvesse alguma decência nele, ele deveria usar o resto da sua vida para aprender a viver como um ser humano. Brody Quinn ficou ali por um longo tempo, e o homem que fora tão duro quanto pedra durante 20 anos teve de virar o rosto. Antes de entrar no carro, chamou Ronan com uma última frase. Ele disse que errara, que o que fazia um homem hesitar não era ter alguém a perder, mas não ter mais ninguém a perder. Ronan não respondeu. Já estava a caminhar em direção ao elevador e havia apenas uma coisa na sua mente. A chuva caiu naquela noite. Chicago flutuava sob uma cortina turva de água, as luzes da rua esbatendo-se em longas faixas através do vidro. E na rua estreita que levava à avenida, um carro escuro estivera estacionado debaixo de uma árvore durante muito tempo.
as suas luzes apagadas e o motor a funcionar suavemente. Lá dentro, 3 homens de voz sentavam-se sem se mover, os seus olhos fixos na janela iluminada da pequena casa do outro lado da rua, de onde se esperava que um carro chegasse naquela noite para levar a velha senhora ao seu compromisso médico agendado. Tinham calculado tudo: o trecho deserto da estrada, a curva atrás da igreja, o intervalo entre 2 patrulhas. Havia apenas uma coisa que não tinham calculado. A vários quarteirões de distância, 3 outros carros já se moviam há quase 1 hora, e os homens dentro desses carros sabiam exatamente onde estavam estacionados. Tudo aconteceu tão rápido que mais tarde, quando tentaram descrever, nenhum deles conseguiu juntar a sequência corretamente. Um carro avançou e bloqueou a frente. Outro fechou-se atrás. Antes que o motorista pudesse alcançar a alavanca das mudanças, todas as 4 portas estavam a ser mantidas fechadas pelo lado de fora. Não houve barulho alto, nem colisão, apenas a chuva a bater no tejadilho e um rosto a inclinar-se para a janela parcialmente baixada, proferindo algumas frases breves. Os 3 deveriam dirigir-se para sul naquela noite. Aquela rua pertencia agora a alguém. E se o seu empregador quisesse fazer perguntas, ele poderia perguntar diretamente ao homem do 40º andar. Depois disso, o carro de voz recuou da rua, virou à esquerda e desapareceu na chuva. Tinha acabado tudo antes que a luz amarela do outro lado da estrada tivesse tempo de se apagar. Poucos minutos depois, um carro preto imaculado parou em frente à casinha. 2 homens de casacos escuros saíram. Um ficou debaixo da varanda segurando um guarda-chuva e, quando a porta abriu, curvaram-se educadamente, apresentaram-se como funcionários do departamento de apoio da empresa onde a senhorita Hart trabalhava e explicaram que a sua rota habitual estava inundada e bloqueada naquela noite. Por isso a empresa enviara um carro para a levar por outro caminho e garantir que ela chegasse à clínica a tempo. Ruth piscou para os 2 rapazes altos que seguravam o guarda-chuva sobre ela. Depois riu e disse que a empresa da sua neta era demasiado atenciosa. Mais atenciosa do que a sua nora alguma vez fora. Trancou cuidadosamente a porta, pôs o chapéu de lã que ela mesma tricotara e permitiu que a guiassem pela poça no portão e para dentro do carro. Ela falou durante todo o caminho. Contou-lhes sobre o cachecol cinzento que ainda estava a tricotar. Contou-lhes que a neta dela trabalhava num edifício tão alto que tinha de inclinar o chapéu para trás só para ver o topo. E contou-lhes que, quando era jovem, uma vez caminhara sob uma chuva mais pesada do que aquela para chegar à fábrica. Depois procurou no bolso do casaco, tirou um pequeno saco de papel, abriu-o e ofereceu a cada um dos jovens um pedaço de rebuçado de gengibre, dizendo que deveriam mantê-lo na boca para aquecer o estômago, porque sentar-se lá fora num carro numa noite fria e chuvosa era suficiente para arruinar a saúde de uma pessoa. O homem no banco da frente agradeceu-lhe, desembrulhou o rebuçado e virou o rosto para a janela. Ele observou a chuva por um longo tempo, o rebuçado de gengibre na bochecha, e não conseguiu dizer mais nada até o carro parar em frente à clínica iluminada. Ruth despediu-se dos 2 homens. Disse-lhes para irem para casa e descansarem antes que ficasse demasiado tarde. Depois entrou devagar, completamente alheia de que passara ao lado de um abismo naquela noite, e que alguém tinha silenciosamente construído uma ponte sobre ele antes que ela sequer o pisasse. Naquela noite, depois do último carro ter saído da garagem sob a torre, Ronan sentou-se sozinho no seu escritório e abriu a gaveta mais baixa. Lá dentro estava um talão de cheques que ele quase nunca usava. Colocou-o na secretária, abriu-o, pegou numa caneta e, na sua mente, tudo já estava preparado. O valor, o selo, a chamada que ele faria na manhã seguinte, para que toda a formalidade fosse completada antes da abertura da clínica. A ponta da caneta tocou no papel, depois parou. Ele ouviu novamente, tão claramente como se ela estivesse ao seu lado, a voz de Willa na lavandaria naquela noite, dizendo que se ele pagasse a dívida por ela, ela não desapareceria. Apenas mudaria de dono e ela estaria meramente a trocar um credor por outro que por acaso era mais gentil. Ronan tapou a caneta. Fechou o talão de cheques, empurrou-o de volta para a gaveta e fechou-a.
Depois levantou-se e caminhou em direção ao velho arquivo na parede. O arquivo que ele abrira não mais do que 3 vezes desde que assumira o controle do edifício, onde todos os documentos deixados para trás da vida do seu pai tinham sido armazenados. Pesquisou até quase ao amanhecer, e entre os contratos amarelados, encontrou uma fina pasta encadernada em tecido com uma única palavra impressa na capa: Hearthstone. Era um fundo de ajuda mútua que o seu pai criara quando a torre ainda estava inacabada, destinado às famílias de funcionários da empresa que sofriam uma grave dificuldade. Quase fora esquecido, e ninguém falara dele em anos. Mas o que fez Ronan sentar-se ereto estava escrito nos estatutos. As primeiras horas da manhã lançavam uma luz pálida sobre o escritório de Ronan. Ele lia e relia o pequeno trecho do regulamento do fundo de auxílio da empresa. Precisava de uma iniciativa dos próprios funcionários, apoiada pelas suas assinaturas. A direção não tinha poder para propor, incentivar ou interferir. Um leve sorriso, o primeiro em dias, cruzou-lhe os lábios. O dinheiro não era a solução. As pessoas é que eram. Na manhã seguinte, chamou o diretor de recursos humanos. Perguntou sobre o fundo, ouviu que ainda estava ativo, mas não era usado há muito tempo. Se alguém apresentar um pedido, que seja tratado exatamente como os estatutos determinam, nem mais rápido, nem mais lento, disse Ronan, levantando-se para pegar o casaco. O diretor perguntou se ele queria assinar algo. Não tenho permissão para assinar, respondeu saindo. A primeira pessoa a saber não foi um executivo. Foi o Gus, o porteiro idoso. Ao recolher um uniforme novo, ouviu algo sobre um fundo antigo e um hospital. Pediu explicações e que lhe entregassem o formulário. Tirou uma caneta do bolso, ajustou os óculos e assinou, com a mão a tremer levemente, a letra de quem passou mais tempo a varrer do que a escrever. Guardo esta porta há meio século, disse, quando lhe perguntaram se tinha a certeza. E aquela rapariga é a única que se lembra que bebo chá sem açúcar. Voltou para a portaria, de chapéu posto, e não disse mais nada. Mas antes do meio-dia, o papel já circulava pelo edifício como se tivesse vontade própria. A chefe assinou, com farinha nas mãos. Ela é a única que se lembra de agradecer ao lavador de pratos também. A recepcionista do Rés do Chão acrescentou. A Willa ficou até tarde para me ajudar a procurar as chaves perdidas. A equipa de segurança assinou ambos os turnos. A senhorita Hart cumprimenta cada um pelo nome de manhã, em vez de um simples "com licença, senhor". Os contabilistas, o supervisor do armazém, pessoas do 13º andar com quem a Willa trocara 3 frases na vida, todos assinaram, em silêncio. Sem discursos, sem procurar crédito. Entregavam o papel ao colega ao lado e voltavam ao trabalho. Ao final da tarde, os recursos humanos tiveram de imprimir uma segunda página, depois uma terceira. Willa foi chamada à sala de conferências principal. Subiu com um peso no peito. A última vez que a chamaram assim foi por causa de uma carta de demissão escrita de madrugada. A porta abriu-se. A sala estava cheia. Gus estava na primeira fila, chapéu na mão. A chefe, ainda de avental. Os seguranças encostados à parede. A recepcionista, as mulheres da contabilidade, rostos conhecidos e outros nem por isso. O diretor de recursos humanos entregou-lhe um maço de papéis. Willa olhou. A primeira página estava coberta de assinaturas. A segunda também. Na terceira, os nomes continuavam até as margens. As suas mãos começaram a tremer, os nomes à sua frente desfocaram-se. Levantou a cabeça, os lábios mexeram-se. A única frase que conseguiu articular foi: "Sempre pensei que era invisível." O silêncio instalou-se. Gus deu um passo em frente, tirou um lenço do bolso e estendeu-lhe. "Nunca abriste a boca para pedir nada a ninguém", disse ele, a voz rouca de fumador. "Por isso, decidimos não esperar que pedisses." Willa levou as mãos ao rosto. Continuou de pé no dia em que vendeu o carro do pai. Continuou de pé quando saiu da loja de penhores. Continuou de pé em todas as noites a contar números que nunca chegavam. Mas não aguentou ficar de pé perante 3 páginas de nomes de pessoas que sempre achou que nunca a tinham visto verdadeiramente. Na manhã seguinte, a comissão de revisão aprovou o pedido tão rapidamente que o diretor de RH
teve de ligar 2 vezes à contabilidade para confirmar. Mas, ao meio-dia, com o balanço na mão, o ambiente adensou-se. O fundo Hearthstone estava inativo há demasiado tempo. O que restava não cobria a totalidade do depósito. Havia uma lacuna. Não o abismo que Willa vira sob a luz amarela da cozinha, mas o suficiente para custar a Ruth o lugar na lista de cirurgias. Deram a notícia com vozes de desculpa. Willa assentiu, agradeceu a cada um, disse que já era mais do que ousara sonhar, e prometeu que arranjaria uma forma de cobrir o resto. Dizia isso sempre, mesmo sem ter ideia de como. Ed Voss, que cheirava a desespero como ninguém, sabia que era o momento de apertar o cerco. Desta vez, não mandou homens à lavandaria. Aprendeu a lição. Escolheu outra arma. Naquela tarde, um envelope foi colocado na recepção, endereçado à senhorita Hart. Dentro, fotografias tiradas à distância. Um carro preto à porta da lavandaria à noite. Um homem de fato a sair. Willa observá-lo da bancada. Nada de impróprio. Mas ao lado, uma nota dactilografada. Seria lamentável se todo o edifício, o bairro e as pessoas que assinaram um certo documento fossem informadas do verdadeiro motivo da atenção que uma insignificante secretária recebeu do empregador. Começariam a perguntar o que trocou por essa atenção. Embaixo, uma frase. Basta assinar a casa antes da data da cirurgia, e todas as histórias morrerão ali. Willa leu a nota, sentada atrás da recepção. Não chorou. Sentiu frio. O frio de quem entende que depois de vender o carro, o anel e o próprio sono, a última coisa que possuía era o seu nome limpo, e agora alguém queria levá-lo também. Dobrou a nota, guardou-a no bolso e não contou a ninguém. Mas Gus vira o envelope a ser entregue. E quem guarda portas há meio século sabe o que precisa de ser reportado. Ronan leu a nota. Não bateu na mesa. Não convocou ninguém. Voss esperava fogo, carros pretos a descer para os cais do leste no meio da noite, uma guerra. Ronan não lhe deu isso. Ligou para uma empresa financeira registrada. Um nome seco, inofensivo, sem ligação a ele. Encomendou a compra. Não do armazém de Voss, nem dos homens dele. Todo o portfólio de dívidas dos cais do leste. Cada contrato, cada conta em dívida, cada folha com uma assinatura. Tudo comprado a pronto, imediatamente. Voss era um credor. E todo o credor tem credores. As redes por trás dele que lhe forneciam capital. Quando alguém ofereceu várias vezes o valor de livro, essas redes não pensaram 2 vezes. Em 2 dias, tudo o que Voss usava para viver, ameaçar, apertar as gargantas alheias, mudou de mãos. E ele só saberia o novo dono na mesa de assinatura. A transferência ocorreu na sala, atrás do armazém nos cais do leste. Onde Voss passara anos a ver entrar pessoas com rostos pálidos. Desta vez, entraram advogados e contabilistas. Por último, Ronan Gallagher. Voss levantou-se. Olhou dos contratos para o rosto de Ronan. Compreendeu que não fora atacado. Fora comprado. Nenhuma palavra foi trocada. Foi-lhe ordenado que abrisse o cofre e entregasse todos os arquivos originais. Voss caminhou até a parede, empurrou um calendário antigo, girou a fechadura. O cofre abriu-se com um clique seco. Documentos amarelecidos, empilhados. O contabilista começou a retirá-los, a numerar cada um. Ronan observava. Um caderno grosso, preto, com anotações manuscritas, o tipo de livro que homens como Voss usavam para cifras que nunca apareciam em registros oficiais. Depois, um envelope antigo, papel desbotado, bordas enroladas, uma única linha em tinta borrada. Willa. Ronan tocou no envelope. A sala pareceu recuar. O contabilista levantou um pesado registro do fundo do cofre. Ronan abriu-o. Páginas amarelecidas, nomes estranhos, números de uma era em que a cidade tinha outra cara. A sua mão parou a meio de uma página. Ali, entre dezenas de nomes desbotados pelo tempo, um escrito na caligrafia de algum funcionário há muito esquecido. Ronan ficou imóvel. Não leu com os olhos. Leu com o passado inteiro. Ronan não saiu da sala. Uma mão pousada na borda do velho registro. O contabilista e os advogados continuaram a organizar os papéis. Mas a partir daquele momento,
cada folha retirada do cofre tinha um peso diferente. Perto da meia-noite, o envelope de Willa foi aberto. Dentro, não havia um novo contrato nem a escritura da casa. Apenas uma carta dobrada em 4, a tinta borrada em vários pontos e um recibo de dinheiro de 5 anos antes. A carta começava com o nome da filha. Ronan leu apenas até a segunda linha. Ligou a Willa. Pediu-lhe que trouxesse todos os documentos relacionados com a dívida. Nada ficava para trás. Willa chegou à torre com o amanhecer a aproximar-se. O frio ainda no casaco, uma caixa de metal apertada contra o peito. Não perguntou por que havia advogados na sala, nem por que os papéis levavam o selo de voz. Abriu a caixa, chegou ao fundo, tirou um caderno com a lombada gasta e um monte de recibos atados com fio branco, coisas que protegera durante 5 anos, como prova de que as noites de trabalho não tinham desaparecido sem deixar rasto. O contabilista colocou o livro negro de voz à esquerda, o caderno de Willa ao centro e os recibos à direita. Compararam datas, pagamentos, marcas de tinta. No início, poucas discrepâncias. Depois, uma cadeia inteira. Pagamentos de Willa nunca registrados. Semanas com juros adicionados, embora os recibos mostrassem pagamentos a tempo. Números no livro negro riscados e reescritos. Mas o que silenciou a sala estava na última página com o nome do pai. Há 5 anos, trouxera a voz dinheiro suficiente para saldar quase toda a dívida. O recibo original estava dentro do envelope escondido no fundo do cofre. Ao lado, a carta que pedira a voz para entregar à filha se não chegasse a casa. Voz aceitou o dinheiro, apagou o saldo antigo do livro e, dias depois, criou um novo montante de dívida, adicionando juros a algo que já não existia. Willa sentou-se imóvel, os olhos fixos na assinatura do pai. Não chorou de imediato. Tocou na tinta com um dedo, como se pudesse tocar na sua mão, no último dia em que tentara fazer algo pela filha. O contabilista explicou, devagar, que a maior parte da dívida pela qual ela se matara a pagar nos últimos 5 anos fora inventada. Os turnos noturnos, o carro do pai, o anel da mãe, os almoços que passara sem comer. Nada disso precisara de ser perdido. Willa fechou os olhos. A sua respiração escapou tão suavemente que mal se ouviu. Mas algo dentro dela quebrara-se depois de ser segurado demasiado tempo. Ronan estava do outro lado. Não lhe tocou, não disse que a avisara, não usou a verdade para se tornar o seu salvador. Apenas deslizou a carta do pai para ela. Pertence-te, do princípio ao fim. 2 dias depois, a mesa redonda convocou-se novamente. Desta vez, Ronan não chegou de mãos vazias. Cópias certificadas do livro negro, recibos originais, histórico de alterações, registros de transferência do portfólio de dívidas e a declaração de um contabilista independente. Ninguém precisou de uma longa explicação. No mundo deles, emprestar podia ser impiedoso e os juros pesados. Mas falsificar um livro de dívidas era outra coisa. Destruía a única coisa que dava valor a acordos sem papel, a crença no número escrito. Voz sentou-se no fundo da mesa. A expressão inalterada, mas as mãos cerradas no colo com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Disse que fora apenas um erro do escriturário. O advogado de Ronan colocou a carta do pai de Willa no centro da mesa. O contabilista abriu a página exata da eliminação e leu a sequência das alterações. Ninguém olhou para a voz depois disso. A decisão já estava quase formada. Doyle foi o último a falar. Olhou para os documentos, depois para Ronan. Gallagher não amoleceu, apenas mudou o tipo de arma. Votou pela expulsão. Os outros seguiram. Apenas acenos silenciosos, cadeiras a arrastar-se e portas de negócios a fechar na cara de Ed Voss. Todos os seus direitos de cobrar dívidas foram revogados. O seu nome removido de todas as rotas comerciais. Nenhuma família podia garanti-lo, emprestar-lhe, abrigá-lo ou ser intermediária para ele. Voss sentou-se e ouviu enquanto seu destino era despojado camada por camada através dos documentos que ele usara para prender outros. No final, Ronan reuniu os registros finais. O velho livro permaneceu aberto na página com o nome da sua mãe. Uma única linha desbotada de tinta,
mas o suficiente para tornar toda a sala mais fria. Caminhou até Voss. Olhou para ele uma última vez. Há quase 20 anos, disse, a voz baixa e calma, emprestou dinheiro a uma trabalhadora de lavandaria. Hoje, o filho dela veio cobrar os juros. Na manhã seguinte, antes de o dia raiar completamente, um carro preto parou em frente à casa pequena de Willa. Ruth ainda dormia. Willa deixou um bilhete dizendo que ia para o escritório cedo e saiu. Mas o carro não seguiu para a Torre Gallagher. Virou à direita e dirigiu-se ao hospital. Ronan sentou-se à sua frente. A Ruth foi colocada na lista de admissão para os testes finais antes da cirurgia. Willa olhou para ele, os lábios a moverem-se, mas nenhuma pergunta saiu. Ronan levou-a para uma pequena sala de espera com vista para o pátio. Numa mesa baixa, um envelope creme. Sem dinheiro, sem nome do remetente, apenas o seu nome escrito à frente. Willa sentou-se, as mãos nos joelhos para não tremerem. Ronan disse-lhe para ler sozinha. A primeira página era uma confirmação do hospital. Todos os custos relacionados com a cirurgia, hospitalização e cuidados pós-operatórios de Ruth foram pagos integralmente através da Fundação Hearthstone. Nenhuma condição financeira poderia causar o cancelamento da cirurgia. Willa leu uma vez, depois recomeçou. Pela segunda vez, tapou a boca com uma mão. Lágrimas caíram sobre o selo azul. Os seus ombros tremeram, mas manteve o papel direito. Como se o que lera pudesse desaparecer se uma única dobra se formasse. Ronan nada disse. Deixou o silêncio fazer o que precisava. Quando Willa virou para a segunda página, as lágrimas ainda não tinham secado. Era um certificado, verificado por um advogado e o registro de dívidas, declarando que todas as obrigações em nome da família Hart tinham sido permanentemente apagadas, pois os registros originais tinham sido falsificados, e que todos os direitos de cobrar uma dívida ligada à casa tinham sido revogados. A reconciliação anexa declarava claramente que o seu pai trouxera dinheiro suficiente para saldar quase toda a dívida, que Voss a aceitara, apagara o saldo antigo e criara um novo para continuar a tirar dinheiro à sua família. Willa não se moveu. 5 anos ergueram-se perante ela de uma vez. Os turnos noturnos na lavandaria, meio pão embrulhado para mais tarde, o carro do pai a desaparecer da rua, o anel da mãe no pequeno balcão de vidro, tudo fora entregue a uma dívida que, na sua maior parte, nunca existira. Mas no meio daquela dor, algo mais se tornou claro. O seu pai não a deixara presa à dívida. Tentara acabá-la, fora a porta de Voss com tudo o que conseguira juntar, pagara e acreditara que ainda havia tempo para libertar a filha. A sua honra nunca fora perdida, apenas enterrada sob páginas falsas num livro. Pegou no último item do envelope. A carta era antiga, as dobras suavizadas pelos anos. E no momento em que Willa viu a primeira linha da caligrafia, um grito escapou-lhe que já não conseguia conter. Reconheceu a caligrafia que aparecera em pequenos bilhetes, lembrando-a de levar um guarda-chuva, comer o pequeno almoço, não ficar acordada até tarde. O pai pedia desculpa por esconder a doença, a dívida, o medo de não ter tempo suficiente. Escreveu que trouxera o dinheiro, que Voss dissera que tudo estava quase resolvido e que acreditava que, a partir daquele dia, ela seria livre para viver a sua própria vida. Pedia desculpa por não chegar a casa a tempo de a dizer pessoalmente. E na última linha, onde a tinta se borrara ligeiramente como se uma gota de água a tivesse tocado, escrevera: "Não deixes que a dívida do teu pai defina a tua vida." Willa dobrou-se para a frente e apertou a carta contra o peito. Desta vez, não chorava apenas porque Ruth fora salva. Chorava pela rapariga de 22 anos que começara a pagar uma dívida que nunca lhe pertencera, pelos almoços que passara sem comer, pelas noites que vendera e pelo pai que morrera acreditando ter protegido a filha. Após 5 anos, essa crença fora finalmente devolvida a ele. Ronan continuava sentado, mas uma mão apertara-se contra o joelho. Observou os seus pequenos ombros a tremerem sob o casaco gasto. E pela primeira vez que Willa o conhecera, a calma no seu rosto rachou. A mandíbula apertou-se, os olhos baixaram, e quando falou, a voz sempre tão nivelada, quebrou-se ligeiramente na primeira palavra. "Nunca estiveste sozinha", disse.
Só nunca deste a ninguém a oportunidade de o provar. Willa olhou para cima. Havia algo nos seus olhos que ele não escondera rápido o suficiente. Não era pena, não era caridade. Era a dor de um homem que chegara ao seu próprio passado tarde demais, e não queria chegar tarde mais uma vez. Não se adiantou para a abraçar. Apenas colocou um lenço branco na borda da mesa. Poucos minutos depois, uma enfermeira abriu a porta e disse que Ruth chegara e perguntava por que o hospital lhe dera um quarto com uma janela tão bonita. Willa levantou-se com a carta apertada contra si. As pernas ainda estavam fracas, mas pela primeira vez em 5 anos, o peso que a oprimia nas costas desaparecera. Parou a porta e virou-se para olhar Ronan. Ele já recuperara a sua compostura familiar. Willa não agradeceu. Algumas coisas são tão grandes que a gratidão só as torna menores. Apenas lhe deu um aceno silencioso. Depois afastou-se para encontrar a avó, levando a carta do pai e uma vida que acabara de recuperar o seu verdadeiro nome. A cirurgia durou toda a manhã e bem depois do meio-dia. Tempo suficiente para Willa memorizar cada fina fissura nos azulejos do corredor, cada ruído de um carrinho a passar, cada vez que a porta da sala de operações se abria e fechava novamente sem que o seu nome fosse chamado. Sentou-se na cadeira mais próxima da janela, ambos os braços em volta de uma caixa pousada no colo, com a carta do pai dobrada dentro das suas pregas originais. Ronan sentou-se 2 lugares ao lado, silencioso. O casaco pendurado num braço, o rosto voltado para sua calma familiar. Não perguntou se ela tinha medo, porque a resposta estava na forma como seus dedos apertavam a alça da caixa. Não lhe disse que tudo ficaria bem, também, porque ambos sabiam que havia promessas que ninguém tinha o direito de fazer em nome de um médico. Ele apenas sentou-se ali e não saiu. No início da tarde, o cirurgião-chefe saiu, tirou a máscara e disse que a operação fora um sucesso. A nova válvula cardíaca estava a funcionar corretamente. Os sinais vitais de Ruth estavam estáveis e ela seria levada para recuperação para observação. Willa levantou-se demasiado depressa, e a caixa de metal escorregou do seu colo, mas Ronan apanhou-a antes que batesse no chão. Ela olhou para ele, os lábios a tremerem, depois afastou-se e limpou o rosto com ambas as mãos. Pela primeira vez em muitos anos, chorou sem que algo lhe tivesse sido tirado. Na noite seguinte, Ruth estava totalmente acordada. A primeira coisa que disse não foi perguntar como fora a cirurgia ou quanto tempo estivera a dormir. Franziu o sobrolho para a tigela de sopa na bandeja e disse que um hospital tão grande deveria ter vergonha de servir sopa que sabia a água de lavar louça. Willa riu entre lágrimas. Baixou-se para endireitar a manta sobre ela e disse que o médico ordenara uma dieta com baixo teor de sódio. Ruth apertou os lábios. Levantou uma pequena colher, provou e depois pousou a colher com a decepção de quem fora traído. Um pouco mais tarde, depois de a enfermeira ter saído e o quarto conter apenas o bip constante do monitor cardíaco, Ruth soltou uma mão fina de debaixo da manta e pegou na mão da neta. Disse que já sabia. Willa congelou. Perguntou o que Ruth sabia. Ruth olhou para ela com olhos toldados pelos anos, mas ainda brilhantes de um modo que não deixava espaço para uma mentira. Disse que sabia do caderno. Vira-o uma vez dentro da marmita de Willa, numa noite em que Willa adormecera à mesa da cozinha. Sabia que os números não estavam a diminuir. Também sabia que havia semanas em que Willa dizia ter comido no trabalho, embora o seu estômago roncasse durante a noite. Willa abriu a boca para falar, mas Ruth apertou a sua mão fracamente, mas com firmeza suficiente para a silenciar. Ruth disse-lhe que o dinheiro que ganhava a vender cachecóis de malha, chapéus e alguns pares de meias aos vizinhos era sempre escorregado secretamente no bolso do casaco de Willa. Às vezes, Willa pensava que a lavandaria a pagara a mais. Outras vezes, assumia que a conta devia ter ficado presa no forro da semana anterior. Ruth sorriu e disse que a rapariga era esperta para os outros e tola para si mesma. Depois o sorriso desvaneceu-se lentamente. Se te tivesse contado, disse ela, tu terias deixado de jantar também. Willa baixou a cabeça. Lágrimas caíram sobre as costas das mãos que seguravam entre elas.
Ruth moveu o polegar sobre os nós dos dedos endurecidos da mão de Willa, estudou-os por um longo momento, depois disse: Terminaste de pagar a dívida do teu pai. Fez uma pausa para respirar. Agora, a única dívida que ainda deves é a vida que deves a ti mesma. Não houve uma longa lição depois. Ruth apenas disse a Willa para pegar no cachecol de malha da mala, enrolá-lo à volta do pescoço e ver se servia. Depois queixou-se que a rapariga tinha emagrecido tanto que até um cachecol medido à vista ficava demasiado largo. Willa baixou-se e abraçou-a suavemente, cuidadosa com os fios e as ligaduras, pressionou o rosto contra o ombro de Ruth e chorou em silêncio como uma criança a quem finalmente se dera permissão para estar cansada. No corredor, Ronan estava atrás do vidro da porta, olhou para dentro apenas uma vez, depois virou-se. Não entrou. Alguns momentos não pertencem à pessoa que abriu a porta, pertencem às pessoas que esperaram atrás dela tempo demais. Durante as semanas de recuperação de Ruth, a cidade começou a mudar de formas tão pequenas que ninguém notou no início. Em East Oaks, os envelopes que antes eram deslizados por baixo das portas todas as noites pararam de aparecer. Os homens de chapéu baixo que batiam à porta para exigir dinheiro desapareceram das ruas. Uma manhã, as famílias começaram a receber papéis com selos legais, declarando que as suas dívidas tinham sido revistas e apagadas. Algumas pessoas leram-nas e não acreditaram, levando os papéis à casa do vizinho para perguntar se era algum novo tipo de truque. Algumas pararam no meio das suas cozinhas e choraram, ainda com uma concha numa mão. Um velho mecânico abriu as portas da sua garagem de par em par pela primeira vez em anos, levantando a porta metálica para que a luz do sol pudesse espalhar-se pelo chão de cimento. Uma mãe removeu a cadeira encostada à porta dos fundos e devolveu-a à mesa de jantar. Os livros de dívidas que Ronan comprara a Voss não foram usados para criar outro Voss. Foram transformados em arquivos de perdão de dívidas, um nome de cada vez, uma casa de cada vez. Os armazéns começaram a aceitar contratos legítimos. Os clubes que ficavam abertos depois da meia-noite foram vendidos. Os carregamentos que não podiam ser registrados nos livros foram interrompidos. Não foi feito nenhum anúncio. Ninguém chamou isso de redenção. Houve apenas caminhões a mudar os seus sinais, salas de contabilidade iluminadas até mais tarde da noite e pessoas que antes viviam com medo a começar a receber salários em talões de pagamento timbrados. Ronan não se tornou um homem diferente. Continuou a falar pouco. Continuou a entrar numa sala e a fazer todas as conversas pararem. Continuou a fazer com que qualquer um que pensasse em testar os seus limites reconsiderasse. Mas o poder nas suas mãos começou a ser usado para abrir punhos que estiveram cerrados durante tempo demais, em vez de os apertar ainda mais. E pelas ruas de East Oaks, onde as cortinas permaneciam fechadas mesmo à luz do dia, as portas começaram a abrir-se uma a uma, devagar no início, cautelosamente, depois totalmente, permitindo que a luz do sol entrasse em casas que viveram demasiado tempo na escuridão. Ronan foi a Nova York para completar a fase final da transição, fechando as rotas comerciais que nunca poderiam ser trazidas para a luz, e colocando o resto do império num caminho que já não sobrevivia pelo medo. No último dia antes de deixar Chicago, Willa entrou no seu escritório no 40º andar. Colocou a caixa de metal com um canto amolgado na sua secretária e empurrou-a para ele. Ronan olhou para a caixa, depois para ela, mas Willa apenas disse que desta vez ele podia abri-la. Não havia pão lá dentro nem caderno. Havia apenas um pequeno cartão com as palavras: "Um dia guardaste esta caixa em segurança. Obrigada por teres guardado em segurança a vida por trás dela também." Ronan leu uma vez, dobrou o cartão segundo a sua dobra original e colocou-o de volta dentro da caixa. Não agradeceu. Willa também não esperou. Algumas coisas entre eles tinham passado por muitas noites longas para precisar de uma resposta perfeitamente formulada. Ele apenas pousou uma mão na tampa da caixa enquanto ela lhe dava um aceno silencioso e saía, deixando o homem sentado diante daquele pequeno objeto por um longo tempo. O tempo passou. Ruth recuperou o suficiente para abrir a janela sozinha todas as manhãs e queixar-se que Willa temperava a sopa ainda mais sem graça do que o hospital. A Fundação Hearthstone reabriu como uma cozinha comunitária em East Oaks,
Um lugar onde famílias que antes viviam sob cartas exigindo pagamento podiam entrar sem baixar os olhos. Quando o tempo quente regressou, a cozinha ganhou vida todas as manhãs. Bandejas de pão acabado de fazer alinhavam as mesas, o cheiro de manteiga e canela a espalhar-se até a calçada, enquanto as crianças do bairro ficavam em fila segurando sacos de papel e rebentavam em gargalhadas sempre que o cozinheiro-chefe fingia esconder um pastel extra debaixo do avental. Num canto da sala, o velho que um dia se sentara na estação de comboios estava curvado a arrumar cadeiras. Willa reconheceu-o, e quando se aproximou dele, ele apenas lhe deu um sorriso sem dentes e disse: "Eu sabia que o dia viria em que finalmente trarias o saco de papel inteiro para ti." Do lado de fora da porta, um carro preto familiar parou. Não havia fila de veículos atrás dele, e ninguém anunciara a sua chegada. Ronan saiu sozinho, o casaco pendurado num braço, a caixa de metal amolgado na mão. Caminhou através das gargalhadas, através do cheiro de pão quente, através de portas que antes permaneciam fechadas, mas agora estavam escancaradas à luz do sol. Quando chegou a Willa, colocou a caixa na mesa. Dentro havia meio pão, uma maçã vermelha polida até brilhar, e um pequeno pedaço de papel. Ela desdobrou-o. A mensagem dizia: "O almoço sabe melhor quando não tens de comer sozinho. Queres sentar-te comigo?" Não havia anel, não havia audiência à espera de uma resposta. Havia apenas um homem que outrora acreditara não ter mais nada a perder, e uma mulher que outrora acreditara ter de carregar tudo sozinha antes de ter o direito de se pôr de pé. Willa olhou para ele por um longo tempo. Depois pousou o bilhete, pegou na mão dele e disse: "Depois de terminarmos de distribuir o pão." Ronan fechou os dedos em volta dos dela. Juntos, viraram-se de volta para as mesas, um a abrir sacos de papel, enquanto o outro colocava pão dentro. E no meio de uma cozinha cheia de gargalhadas de crianças, a velha caixa de metal repousava silenciosamente no canto da mesa. Já não escondia dívidas, nem guardava segredos que assustavam as pessoas. Apenas esperava que duas pessoas se sentassem e partilhassem um almoço comum. Ajudar alguém da maneira certa é elevá-lo sem o fazer ajoelhar para receber. E mesmo alguém que outrora acreditou ter perdido todos os vestígios da sua humanidade, ainda pode escolher tornar-se humano novamente. O que a história de Willa e Ronan te fez pensar? E qual momento te tocou mais profundamente? Deixa um comentário para que possamos ouvir os teus sentimentos sinceros. Por favor, subscreve o canal, carrega em gosto e partilha para que possas desfrutar de mais vídeos cativantes todos os dias. Desejamos-te contínua saúde, felicidade e paz. Adeus por agora, e voltaremos a ver-te no próximo vídeo.